Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao Vida Revista. Hoje eu estou muito feliz porque eu estou aqui no Espaço Coworking União e eu estou entrevistando o Júlio Castro. Júlio, gratidão. Muita gratidão, Aline, feliz de estar aqui, feliz de poder falar sobre constelação, agradeço muito pelo convite. Vai ser maravilhoso. Gente, o Júlio é hipnoterapeuta, ele é constelador, ele faz barra de axis, enfim, uma pessoa com muito conteúdo e muita energia positiva. Nessa entrevista de hoje, a gente vai aprofundar um pouquinho em constelação familiar. Júlio, para quem nunca ouviu falar sobre constelação, como é que a gente pode começar a explicar para a pessoa o que é e o que pode ajudar na vida dela? Legal, Aline, vamos lá. Constelação familiar é uma dinâmica desenvolvida por Bert Helling na década de 70, tá? E ele traz para a gente conhecimento de 3 leis, que ele chama de leis da vida, ou leis do amor, como é conhecida também. E qual a importância dessas leis, né? Porque muito se fala nas 3 leis, né? Mas eu gosto de frisar bastante. São leis que regem as relações humanas. Daí a grande importância dessas leis, tá? E como que ele chegou à conclusão dessas leis? Observando, né? Então ele é um psicoterapeuta, né? Filósofo, então observando. Ele trilhou vários caminhos, né? O da psicanálise, o da gestalt terapia, da hipnose também. E observando, ele ficou 15 anos na tribo Zulu, na África, então observando o comportamento, né? Então ele descobriu, ele não criou, né? Ele descobriu essas 3 leis, que são leis naturais, assim como a gravidade. Então não importa se eu conheço ou não, eu estou sujeito a essas leis. São leis universais, como por exemplo ação e reação, né? Lei da gravidade, né? Sim. Lei da gravidade, né? Não importa se eu conheço ou não, se eu subir do 10º andar e pular, eu vou cair, né? Então são leis que regem as relações humanas. São E 3 quais são leis. essas 3 leis? Vamos lá. Pertencimento, a primeira delas, tá? O que diz essa lei? Todos têm o direito de pertencer. Onde existem exclusões, existem encrencas, ou emaranhados, como é chamado também. Quem são os excluídos da família, né? Vou citar alguns exemplos, são muitos, tá? Os tipos de exclusões são muitos, os mais comuns, tá? Então, por exemplo, um assassino, alguém que cometeu um crime, né? Ele acaba sendo excluído da família, tá? Alcoolismo ou drogas, você acaba excluindo esse familiar, né? A família acaba excluindo. Assim como prostituição, homossexualismo ainda nos dias de hoje, eles acabam sendo excluídos, tá? E algo muito relevante são os abortos, tá? Os abortos. Então é muito comum uma mãe, né, que tem 3 filhos e o primeiro não teve o direito de nascer, essa mulher, essa mãe, ela sofreu um aborto, né? Quando se pergunta para essa mãe quantos filhos ela tem, normalmente ela fala que tem 2, acaba excluindo o primeiro. E isso gera uma consequência para quem exclui e para todo o sistema familiar. Entendi, porque, por exemplo, pensando nessa dinâmica do sistema, no primeiro caso aí que você falou, por exemplo, do alcoolismo, né? Então eu excluí aquela pessoa que é alcoólatra, a nossa família é uma família de tradição e tal, você faz aquela coisa de vergonha, aquela coisa social, e eu excluí aquela pessoa, então aquela energia da exclusão vai fazer com que depois uma outra pessoa da família sofra o impacto disso. Já reverbera em todo o sistema, né? A exclusão já gera uma consequência para quem exclui e para todo o sistema familiar. E sim, né, o sistema ele é justo, né? Ele é uma inteligência maior do que todos nós. Então o sistema, né, vai incluir essa pessoa novamente. E sim, pode ser através de um descendente, né, que vai parar e olhar para isso. Né? Entendi. E esse olhar, eu posso olhar, incluir, né, e seguir. Ou eu posso repetir o comportamento. Entendi. Né? Um outro membro que acaba sendo levado para o alcoolismo também. Sim, às vezes um bisavô alcoólatra na família, que eu nem conheci, eu acabo repetindo aquele comportamento por amor a ele, para incluir esse familiar que foi excluído. Entendi. Então, Júlio, a constelação ela poderia ser também uma forma de trazer para o consciente o que às vezes está até no inconsciente da família, porque, por exemplo, às vezes eu posso ter esse familiar que nunca ninguém nem me contou, porque tinha vergonha de dizer que essa pessoa existiu na família. Sim. Isso pode vir na minha constelação, por exemplo. Sim. Isso é o que chamamos também de segredos de família, né? Tem essa questão, ninguém fala, mantém em segredo, né? Mas sim,
tá no nosso inconsciente. Perfeito. Gente, se você não está entendendo ainda como funciona a constelação, a gente já vai falar para vocês. Mas vamos só entender um pouquinho sobre as leis. Então a gente falou sobre o pertencimento, acho que ficou bem entendido. E vamos, qual é a segunda lei? Hierarquia, tá? Não necessariamente nessa ordem, eu prefiro trazer nessa ordem, tá? Hierarquia. Então, além do direito de pertencer, eu tenho lugar certo. E só nesse lugar certo que eu tenho força para ir para a vida. Você já viu filha cuidar de mãe, como se a mãe fosse filha? Super, super. Muito Sim. comum. O irmão mais velho que vira o pai porque o pai faleceu, né? O pai dos filhos dos irmãos mais novos, né? Sim. Que toma, né? Tenta tomar o lugar do pai, né? Sim. Porque na verdade nunca consegue, né? Então essa pessoa, ela tá fora do lugar, ela não tem força para ir para a vida, né? Os pais são maiores, isso é hierarquia, né? Todos que vieram antes são maiores, tá? Sim. Então, quando eu tô no meu lugar, eu tenho força para ir para a vida. Porque, inclusive, Júlia, você falou uma coisa que eu estava refletindo. Quando a gente fala do nosso corpo, por exemplo, se a gente retira a vesícula, a gente continua com o campo da vesícula. E às vezes eu falo, quando eu faço acupuntura, eu preciso corrigir o meridiano da vesícula, por exemplo, né? Os meridianos, enfim. Então, na constelação familiar, você falou uma coisa interessante, porque muitas vezes, esse exemplo, por exemplo, que eu dei, que você tem uma pessoa que, o pai faleceu e aquele irmão mais velho quer assumir porque ele acha que ele precisa fazer isso. Mas eu acho que, como a constelação é algo energético, essa pessoa precisa entender que, apesar daquela pessoa ter falecido, energeticamente existe o campo dele ali. E que ele não precisa, não pode, na verdade, né? Querer tomar para operacionalmente fazer uma coisa que ele nem emocionalmente tem capacidade de fazer. Sim, porque todo mundo tem um pai e uma mãe, não importa se está presente ou não, né? Se está vivo ou não. Todo mundo tem um pai e uma mãe. Esse lugar é importante que seja respeitado, né? Exatamente, muito interessante. É uma reflexão que muitas famílias têm, essa inversão, né? E qual que é a terceira lei? Terceira não, a terceira que a gente vai falar aqui. Legal. A terceira lei é equilíbrio de troca, tá? A gente se fala muito nessa lei entre iguais, tá? Quem são os iguais? Então, marido e mulher, casais no geral, tá? Eles são iguais, tá? Tem o mesmo valor, tá? E amigos também. Então a gente fala no dar e receber na mesma proporção, na mesma medida. Então se um faz, né, dá o tempo do outro retribuir. E essa troca fica gostosa, essa relação prospera. Tá? Então esse é o equilíbrio de troca. Se um faz demais, esse que faz demais se sente credor. Esse aqui que recebeu muito se sente devedor. Normalmente é o que vai embora da relação. Então é muito comum chegar em casais, né, querendo olhar para, ou pessoas, né, chegam individualmente, mas querendo olhar para a relação, né, de casal, por que não está fluindo. Muitas vezes é por isso, faz demais. Ah, mas eu fazia tudo por ele e ele foi embora, né? Ou ao contrário, o homem também, né? Sim, foi embora e o outro vai também, e o outro também, porque nessa relação é importante o equilíbrio entre o dar e o receber. E as distorções acontecem, né? As três leis são muito interligadas, né? Então, se eu estou na postura de pai do meu companheiro ou da minha companheira, né? Ou mãe do meu companheiro ou companheira, já gerou um desequilíbrio, porque o pai dá mais, a mãe dá mais, né? Sim. O filho recebe. Sim, e aí até perde a questão da atração, né? Que já vira um outro tipo de relação, né? Se um está no papel de pai e o outro de filha, por exemplo, né? Sim, desgasta a relação, né? Seria incesto, né? Sim. Então a constelação familiar poderia ser uma excelente ferramenta para os casais que têm problemas ali no relacionamento. Olha, Aline, eu acho muito interessante falar disso, porque a constelação, apesar do nome, constelação familiar sistêmica, tá? Eu não olho só para as questões familiares, eu posso olhar para qualquer questão. Então eu olho para relacionamento afetivo, sim, tá? Para relação entre os familiares, para qualquer questão de saúde, sejam elas, né, emocionais ou físicas, tá? Então síndrome do pânico, depressão, ansiedade, tudo isso a gente pode olhar, tá? A parte profissional, no sentido de, eu não me sinto realizado profissionalmente, né? E a parte financeira também. Porque tudo que não estiver fluindo na sua vida, necessariamente é porque uma dessas três leis foram transgredidas, né? Entendi. Não, e o que eu acho interessante da constelação
é que é muito difícil. Quando você faz, por exemplo, uma psicoterapia ou algum outro tipo de terapia, é muito difícil que o paciente tenha consciência do que é. Ele fala assim, olha, não tá muito legal, não tá rodando esse negócio, não tá rodando essa relação, ou a relação na minha casa tá legal, mas ele não sabe dizer o que é ali, né? E é legal que a constelação, ela traz ali o inconsciente, né? O que eu observo nas terapias tradicionais, né, a pessoa passar por um atendimento psicológico, por exemplo, passar por um psicólogo, né, ou até mesmo a psicanálise, ela até tem consciência do que não está fluindo, né, mas a tomada de consciência, né, por que não está fluindo, Sim. de onde vem isso. A raiz, né? Às vezes é um pouco mais lento. Na constelação, né, é uma característica muito forte dessa dinâmica, é trazer o que está oculto, né, e é considerado uma terapia breve, porque normalmente com um atendimento, né, a tomada, normalmente não, sempre a tomada de consciência vem, da onde vem aquilo. E isso por si só já é uma cura, né? E a partir dessa tomada de consciência eu posso transformar qualquer área da minha vida. Perfeito. Não, e falar em atendimento, explica para quem nunca viu uma constelação familiar como é. Por exemplo, eu estou assistindo aqui teu vídeo agora, eu quero vir aqui no espaço fazer uma constelação. Você faz constelação também? Sim. Não só dá cursos, né? Sim, não, eu faço atendimento também. O atendimento ele pode ser individual ou em grupo, tá? Como funciona? A pessoa traz a questão dela. Eu estou com uma depressão, por exemplo. Então ela traz a questão e a gente faz o trabalho para essa tomada de consciência. Quando é individual é com os bonecos, tá? E os bonecos são os representantes. Eu trago alguém para representar a própria pessoa, alguém para representar pai, mãe. A depressão, por exemplo, eu posso trazer um bonequinho para representar e a solução se mostra ali, tá? Isso é no atendimento individual. No grupo, tá? Eu vou estar sentado, a pessoa sentada do meu lado, e ela escolhe, dentre as pessoas que estão presentes ali, alguém para representar ela, alguém para representar o pai, por exemplo, a mãe, a depressão, e tudo que o campo trouxer, tá? Às vezes vem outros representantes, né? Os avós. Gente, para vocês que nunca participaram de uma constelação, eu já participei, tanto fiz quanto participei também, e é muito interessante. Bom, primeiro que não tem nada a ver com espiritismo ou com outra coisa. As constelações são muito baseadas, né, são baseadas em, como ele falou, na observação de várias coisas que ele viu, mas assim, cientificamente elas têm um forte apoio na teoria de Hubert Sheldrake, né? Sim. Dos campos morfogenéticos. Então, assim, existe um campo morfogenético ali, então as pessoas, quando eu falo assim, olha, aquela pessoa vai ser minha mãe, aquela pessoa vai ser o meu pai, eu coloco aquelas pessoas ali e aquelas pessoas começam, quando elas entram no campo, elas começam a sentir o sintoma e começam a sentir toda a energia. Eu tô falando como entrevistada, mas... Perfeito! Porque essa observação de quem participa, ela é gigante. Ela ajuda, né, a pessoa que nunca participou a entender, a compreender, Exato. a sentir, então, assim, né? Você tem vontade de chorar, ou você, por exemplo, me escolheram para ser a mãe da pessoa e ele é o pai. Eu olho pra ele, eu não tenho vontade de ficar perto dele. Não tenho vontade. Ou então eu tenho vontade de abraçar ele, tenho medo daquela pessoa que tá ali. Você fala, mas como é possível? Gente, eu não sei, mas acontece, funciona. Inclusive tem sido muito usado no meio jurídico, né? Bastante. Eu gosto de falar essas coisas porque tem pessoas que têm uma certa restrição com não, isso aí, espiritismo não tem nada a ver, gente. É totalmente científico, é muito... Quer dizer, obviamente tem toda uma questão espiritual, mas o que eu quero dizer pra vocês é que tem um apoio científico muito interessante, né? E você já viu grandes histórias aí florescerem a partir desse momento de cura que acontece na constelação. Sim, porque a tomada de consciência ela sempre vem, né? Eu trabalho com hipnose também, né? Com a constelação e com barras de axis. A constelação me encanta, ela me move muito, né? Por causa da potência dela. É uma dinâmica muito potente. Eu costumo falar que é igual água de enxurrada, ninguém segura, a informação vem. Diferente da hipnose, eu dependo do engajamento da pessoa. Ela precisa estar enganjada para entrar no processo. Ela pode travar, né? Ela pode, né? Ela pode tô chegando pertinho de olhar para uma dor, eu recuo, né? Porque a hipnose, ela depende, né? A pessoa tem que estar enganjada, o cliente. A constelação não precisa que a pessoa venha só. Se ela escolher vir, a tomada de consciência vai existir, vai acontecer. Júlio, então fala um pouquinho para quem se interessou e quer saber dos seus cursos.
Legal, Aline. Aqui no espaço a gente tem o grupo de constelação, que é Nós para estamos em atendimento. Osasco, viu? Interrompendo ali, que nós estamos em Osasco. Aqui no descritivo tem o endereço, tem o Insta, tem o site, enfim. Aqui é um espaço muito gostoso, vale muito a pena. Desculpa, te interrompi. Gratidão, nossa, não tem problema, super agradeço. Então eu tenho um grupo de constelação todo primeiro sábado e segundo sábado do mês, tá? É aberto para quem quer assistir, vir conhecer o que é constelação, tá? E para quem constelar é só ligar, agendar. Aí a participação tem uma taxa simbólica? A participação é gratuita para assistir. Para quem quer constelar, trazer uma questão, aí sim tem um valor, a pessoa pode entrar em contato, eu passo os valores, né? E tem que deixar agendado quando é para constelar, tá? Claro. É para trazer um tema para constelar. Então, o grupo 2 vezes por mês, todo primeiro e segundo sábado. E eu tenho a formação em constelação, tanto presencial quanto online, tá? 100% online tem também? 100% online, eu tenho ela. Funciona, tem funcionado muito bem, já estou na turma 7, a gente está caminhando para a turma 8. Então, quem se interessar, né, quer se formar, trabalhar com a terapia, né, de constelação familiar, ou também para desenvolvimento pessoal, para uma profunda transformação pessoal. Sim, tá? sim. E tem também a formação presencial, que ela acontece aos finais de semana. Então, quem tiver interesse aí é só entrar em contato. Legal, a gente passa são toda a 2 vezes por mês? 2 vezes por mês, o grupo de constelação. Ah, tá. Mas a formação? A formação, ela acontece ou na quarta ou na quinta, e ela tem duração de... essa online, tá? Ela tem duração de 3 meses, com aula, por exemplo, de toda quarta-feira, das 20 às 23. Tá. É um horário bem tranquilo para você que trabalha. Gente, se você tá aqui em São Paulo e você se interessou por esse tema e tal, venha participar. Como ele falou, a participação é gratuita. E aí você vai ver o que você sente a tua intuição, você vai observar, você vai conversar com as pessoas. E porque às vezes a gente tem um certo... Você fica assim, não, mas calma aí, é meio confuso mesmo. As primeiras vezes que eu fui, eu falei, não, mas calma aí, como assim esse teatro? Na minha cabeça parecia um teatro, né? E depois eu fui estudando mais e fui entendendo e fui, inclusive, conversando com muitas pessoas e vendo as suas vidas serem transformadas, né? Então, assim, é um recurso muito interessante. Se você não é de Osasco, é bem pertinho do trem, dá pra você vir a pé, então você pega um Uber rapidinho. Então, assim, super recomendo que você venha conhecer, porque, inclusive, participar também você tá no campo de cura, né? Sim, né? As pessoas que estão no grupo de constelação, todas elas têm benefício. Quem está assistindo, porque a partir do momento que ela se identifica com a história do outro, né? Isso já é terapêutico. Quando a pessoa é chamada como representante, é mais forte ainda, porque ela entra no campo, né, e tem uma dor ali. E com certeza essa dor tem nela também. Exato. Né? E quem quer constelar, mais pontual ainda, que ela está indo direto no ponto, direto na questão dela. Exatamente, exatamente. Gente, então venham conhecer, o Júlio com certeza vai estar à disposição de vocês para tirar as dúvidas, para tudo que vocês quiserem saber. Gratidão por essa entrevista. Muita gratidão, Aline, muito feliz, muito honrado. Muito obrigada, viu? Gente, e no próximo programa vocês vão conferir um pouquinho mais da história do Júlio, como que ele fez essa virada de chave para começar nesse mundo das terapias holísticas. A gente já falou um pouquinho sobre o masculino nesse mundo das terapias, enfim. Beijo pra vocês, novamente, gratidão, Júlio. Gratidão imensa, Aline, tudo de melhor. Muito Tchau, obrigado. pessoal, até os próximos.